Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus. Creio que esteja tudo bem com vocês. Chegamos ao nosso segundo vídeo do canal e o nosso primeiro vídeo gravando a nossa aula. Nosso primeiro vídeo foi uma introdução, uma apresentação do canal, uma apresentação pessoal, e nós chegamos no nosso segundo vídeo do canal, onde nós damos início à nossa série de estudo sobre a teologia. Como diz o título do canal, Descomplicando a Teologia, ou Teologia sem Complicação, que é o nosso tema. E eu quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em 2 a Timóteo, no capítulo de número 3, o versículo 16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Este é o versículo que eu deixo no coração de cada um. Talvez a sua Bíblia, a sua versão esteja um pouco diferente. A minha, qual eu estou lendo, ela é Nova Versão Internacional, conhecida também como NVI. Eu tenho outras aqui, mas eu gosto dessa versão e eu creio que na sua vai estar praticamente a mesma coisa, porque só muda algumas palavras, mas o sentido, mas o objetivo, ele é o mesmo. E hoje nós damos início à nossa aula a respeito da introdução à teologia, que o tema tem: o que é teologia? Eu creio que você, querido aluno, já ouviu falar dessa palavra. Eu creio que em algum momento da sua vida você já ouviu falar a respeito desse termo, teologia. E talvez dentro de você imagine que seja algo difícil, algo complicado, algo além do que você pode compreender. Quem aqui, o que é que vem na sua cabeça quando você escuta esta palavra? O que é que vem no seu pensamento quando você escuta a palavra teologia? Provavelmente você é um daqueles, ou está no meio da multidão, que acha que a teologia é algo sobrenatural, ou melhor, que é algo além do seu conhecimento, além da sua compreensão, que isso não é para você, que isso você não consegue entender ou nunca irá ter a possibilidade de estudar ou saber o que é teologia. Mas no vídeo de hoje, na nossa aula, nós iremos aprender que teologia não é tão complicado. Teologia não é uma coisa complicada. A teologia, só para os irmãos saberem, é algo que todo cristão ele faz. Todo cristão, ele mesmo sem querer, nós iremos ver mais para frente. Eu estou aqui com o meu esboço da nossa aula para me orientar, e mais para frente nós iremos ver que teologia é algo que todo cristão, todo crente, ele faz, mesmo sem querer e mesmo sem perceber. Ele faz, ele pratica e ele estuda a teologia. Vamos agora para a definição da palavra. A palavra teologia, ela vem do grego theos, que significa Deus. Eu creio que vocês já sabem disso. Se não sabem, é bom que vocês anotem aí no seu caderno, aí no seu telefone. Eu indico mais um caderno, porque o meu método de aprendizado é escrevendo, e também o estudo, ele comprova que um ser humano consegue aprender mais quando ele escuta, mas também escreve, porque o seu cérebro ele está ali escrevendo
a coordenação motora está escrevendo aquela palavra e você consegue guardá-la. Então escreve aí, Theos é igual a Deus e Logos é igual a estudo, a palavra, a conhecimento. Logo então, nós temos a junção deles, de teologia, Theos mais Logos, que significa o estudo ou o conhecimento a respeito de Deus. Então, isso é teologia. Uma coisa simples, uma coisa fácil. É o estudo sobre Deus. É um conhecimento que você tem sobre Deus. Mas não é qualquer opinião sobre Deus. Teologia não é uma opinião pessoal. Algo que eu acho, Deus para mim é isso, Deus para mim é aquilo, o meu Deus é isso, o meu Deus é aquilo. Teologia não é isso. Teologia é o estudo fundamentado na Bíblia, naquilo que o nosso Deus, Ele deixou. Se nós quisermos conhecer quem é o nosso Deus, se nós quisermos estudar teologia, tudo, não importa o livro que você estudar, tem que estar baseado na palavra de Deus. Aqui nós encontramos tudo que nós queremos. Iremos falar a respeito da Bíblia, da história, em vídeos mais adiante. Eu quero trazer a história a respeito da Bíblia, o estudo que é conhecido como bibliologia, mas o estudo, a teologia, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que talvez eu descobri pesquisando no Google, no ChatGPT ou em outras fontes aí, não. Teologia é baseada na palavra de Deus, naquilo que Ele nos deixou, naquilo que Ele trouxe para os nossos, deixou como revelação bíblica, uma revelação escrita. Deus, Ele é o Criador que deixou um manual de como que o ser humano consegue vencer essa vida. E é conhecida como a Bíblia Sagrada. Então, este é o nosso manual. Esta é a base de toda a teologia. A Bíblia é a base de todo o estudo. Não importa qual curso, não importa o que você esteja estudando. Se não estiver baseado na palavra de Deus, se não estiver baseado nas sagradas escrituras, de nada tem valia. É como uma pregação, ou posso ir mais longe, é como um culto que tem louvor, tem movimento, tem alegria, tem emoção. Mas sem a palavra de Deus, fica um vazio tremendo. Porque a palavra de Deus, ela é a base para todas as coisas. Aqui encontramos a resposta de tudo. Aqui encontramos o sentido, a direção para levarmos uma vida uma vida de bem para o nosso Criador. Então, o estudo, ou a palavra, a mensagem, o que for, mais bonito que seja, se não estiver baseado na palavra de Deus, de nada vale. Porque a palavra de Deus é ela que liberta. A palavra de Deus é ela que transforma a vida do homem pecador. Isso é teologia. É o estudo de Deus. Simples. Teologia é o estudo a respeito de Deus. E agora nós entramos em um ponto muito importante. Eu peço que você anote aí, em forma de pergunta. Teologia é estudo ou relacionamento? Anote isso, se for possível, de uma cor diferente, ou anote da cor que você está e passe
marca-texto, porque nós iremos entrar em um tópico bem delicado. Teologia é estudo ou relacionamento? Mas antes de entrar nesse tópico, eu quero aqui fazer um apelo para você que está me assistindo. Este apelo não é para que você se inscreva no meu canal, não por enquanto. Não é para que você comenta, não por enquanto. Eu posso fazer mais para frente. Não é que você compartilha. Esse apelo que eu faço agora é que você, aonde você estiver, se na sua igreja disponibiliza um curso teológico, se inscreva. Se na sua igreja disponibiliza algum estudo relacionado à palavra de Deus, mande a mensagem para o seu pastor ou para a pessoa responsável e se matricule, porque é muito importante. É para isso que nós iremos entrar nesse tópico, se é relacionamento ou estudo. Então, eu te peço, eu creio que após esse vídeo, você vai se sentir motivado, você vai querer se inscrever em um curso teológico. E eu trago aqui a indicação de dois cursos. Foram 3, mas agora aqui no momento eu estou com 2 livros de 2 cursos. Muito importante que tem aqui na minha cidade, que é esse, que é o da ETAD, um curso básico em teologia, mas que traz um conhecimento extremo. Olha o tamanho desse livro, e esse livro fala apenas da Epístola Paulinas 3, 1º e 2º Coríntios, a disciplina na igreja e o ministério evangélico. Olha tamanho conhecimento que esse livro nos proporciona. E é um livro, um curso ligado à nossa convenção, à nossa CGADB, é o ETAD. Mas provavelmente aí na sua cidade, aí onde você mora, você terá também o IBADEP. E esse nós temos aqui na nossa cidade. O curso de teologia do IBADEP. Esse é um curso básico onde eu estou fazendo. Eu já concluí o da ETAD e eu também sou professor no curso do IBADEP. Deus me honrou com esse privilégio e eu indico. Se na sua cidade tiver esse curso, faça, irmão. Ele é muito importante. Esse apelo que eu te faço, se inscreva nesse curso teológico. IBADEP é um curso básico, nós estamos estudando a respeito da educação cristã. Nós passamos pela bibliologia e há diversos outros livros, ou melhor, assuntos que irá tratar. Heresiologia, geografia bíblica, anjo, homem, pecado e salvação, homilética e hermenêutica, epístola paulinas, apocalipse e escatologia. Então, é conhecimentos muito importantes. E se na sua cidade tem, se inscreva. Não fique parado. Peça ajuda para algum irmão te ajudar, se caso você não tenha condição financeira. Eu creio que Deus ele vai abrir as portas para você e alguém vai te abençoar. Mas se dedique, irmão. Faça um curso, porque é muito importante. E talvez na sua cidade onde você mora não tenha nem a ETAD, nem o IBADEP. Mas com toda a certeza, se é uma igreja estruturada, uma igreja que ama a doutrina, que ama a palavra de Deus, terá a lição da escola bíblica dominical. A maior escola do mundo. Não há escola maior do que essa. Essa aqui pode acontecer o que for. Todo domingo tem um ensinamento novo e atual a respeito da palavra de Deus. Então, você que não tem o costume de ir à escola bíblica dominical, passe aí, compre uma lição. É muito importante. Esse estudo das lições bíblicas
são maravilhosas, muda a vida e transforma pessoas. Então, esse é o apelo que eu faço para você, meu aluno, meu ouvinte, pessoa que está me assistindo. Esse é o apelo que eu faço. Invista em estudar a palavra de Deus, teologia, vá para a escola bíblica dominical, vá para os cultos de ensino da tua igreja, não sei qual dia que é, vá se inscreva, se matricule em um curso teológico. Esse é o apelo que eu faço e entramos no nosso tópico. Teologia é estudo ou relacionamento? E eu digo que teologia, ele é os dois. Teologia, ele é tanto o estudo quanto o relacionamento. Muitas pessoas erram em dizer que teologia é apenas estudo. Algumas pessoas chegam a dizer que teologia é só para se amostrar. Teologia é só para falar bonito. Teologia é só para se aparecer. Mas essas pessoas erram por falta de conhecimento. Teologia, ele é relacionamento com Deus. Mas lembrando, para ter um relacionamento com Deus, não precisa de estudo, não. Oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Ele nos traz um relacionamento, mas isso pode nos criar uma falsa divisão. A teologia, ela é um conhecimento que alimenta o nosso relacionamento com Deus. A teologia é um conhecimento que vai nos ajudar, que vai reforçar, que vai consolidar o nosso relacionamento com Deus. Relacionamentos verdadeiros precisa de conhecimento. Um exemplo que eu trago para vocês que me escutam. Você, ou melhor, uma pessoa, um homem, ele pode amar uma mulher, ele pode amar alguém profundamente sem conhecer essa pessoa? Tem essa possibilidade de você amar uma pessoa sem conhecê-la? Talvez no seu coração nasce uma paixão, nasce ali um fogo de uma paixão por alguém, mas sem conhecimento não tem como amar profundamente. Sem conhecimento não tem como dizer que ama uma pessoa, porque você não a conhece. Você viu ali superficial, você viu a aparência, você ouviu, escutou alguém falar a respeito, mas você não se aprofundou. É igual você cristão, aceita Jesus, se reconcilia, tem aquele fogo, tem aquela queimação naquele momento ao primeiro amor, mas a partir do momento que você começa a estudar a palavra de Deus, a partir do momento que você começa a se aprofundar no estudo a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, você começa a amá-lo com mais certeza. Você começa a servi-lo com mais certeza. Porque não é qualquer coisa que vai te afastar dele. Não é qualquer coisa que vai te enganar, que vai te seduzir a esquecer de Deus. Não vai ser qualquer coisa que vai fazer você se afastar do Deus Todo-Poderoso. Quando você estuda teologia, quando você estuda a respeito da palavra de Deus, você conhece mais a Deus. E quanto mais você conhece, mais você ama. Quanto mais você conhece, mais você deseja. Quanto mais você conhece, mais você entende. E quanto mais você conhece, mais você confia. Assim também é
com Deus. Quanto mais você, homem, conheceu a sua esposa, eu tenho a certeza que você mais amou ela. E você, mulher, quanto mais conheceu, o seu esposo, mais eu tenho certeza que esse amor cresceu, que esse amor consolidou, que pode vir luta, pode vir dificuldade, o inimigo pode até atacar a sua vida, mas você ama, mais você o conhece, mais você confia, porque você o conheceu, você teve uma conversa, vocês dialogaram, vocês tiveram um relacionamento criado. E eu quero ler aqui João 17:3 para a meditação dos irmãos. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 17. E o versículo de número 3 que nos diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, João, capítulo 17, versículo 3, está nos ensinando, está nos induzindo a conhecer a Deus. E se você começa a conhecer a Deus, você está estudando teologia. É estudo sobre Deus. É um conhecimento a respeito do Deus. E eu quero aqui deixar uma frase marcante. E eu peço que você anote. Se for possível, até poste nas suas redes sociais. Anote aí no seu caderno essa frase: relacionamento sem conhecimento vira emoção. E conhecimento sem relacionamento vira frieza. A teologia bíblica, ela une os dois. Anotou? Eu vou repetir. Relacionamento sem conhecimento vira emoção. E conhecimento sem relacionamento vira frieza. É por isso que hoje em dia nós temos duas classes divididas na igreja. Nós temos a classe dos emocionados. Aqueles que dizem ser do reteté. Aqueles que dizem ser do fogo. Nada contra. Somos pentecostais. Também gostamos de se alegrar na presença de Deus. Aquelas pessoas que condenam a teologia. Não, a letra mata. Eu não estudo teologia não. Meu negócio é com Deus. Meu negócio, eu pego minha Bíblia, e Deus me dá a mensagem, e Deus me revela, e Deus faz isso, faz aquilo, eu não preciso me aprofundar no estudo. Porém, irmão, um relacionamento com Deus, sem conhecimento, vira emoção. Qualquer coisinha, qualquer vento, desiste. Qualquer vento, para. Qualquer engano, qualquer heresia que alguém falar para você, você acredita, você já quer deixar a Deus, você já para de ter fé em Deus, para de confiar em Deus. E é por isso que é importante ter um relacionamento e um conhecimento. Porém, irmão, tem aquelas pessoas também que tem muito conhecimento, estuda muito, lê demais, estuda, podemos dizer, a vida toda, mas não tem um relacionamento com Deus. Mas perde aquele relacionamento, aquele primeiro amor que tinha com Deus. E é onde se torna frieza. É por isso que construído uma história, foi construída uma ideia, melhor dizendo, na cabeça dos cristãos, que teologia esfria crente. Mas eu vou falar outra frase. Eu peço que você anote, uma frase bem conhecida. Teologia não apaga fogo. Teologia, ela apaga fogo estranho. A teologia, ela não traz frieza, melhor dizendo. Ela apaga fogo estranho. Grava essa frase. Porém, irmão, tem pessoas que estudam muito,
Tem pessoas que elas doam a sua vida estudando a palavra de Deus, mas chega no culto, se acha superior, cruza os bracinhos, cruza as pernas e não levanta a mão para dar glória a Deus. E não abre a boca para glorificar a Deus. E isso é um perigo. Porque nós precisamos adorar a Deus. Acima de qualquer teologia, acima de qualquer coisa, nós temos que adorar a Deus. Nós temos que glorificar o nosso Deus. E é por isso que tem muita gente que quando começa a estudar a teologia, começa a estudar a palavra de Deus, eles perdem o relacionamento com Deus. Eles valorizam mais os livros, valorizam mais o que está escrito nos livros do que o relacionamento com Deus. É importante termos os dois. A Bíblia diz que precisamos ser equilibrados. É bom termos conhecimento, é bom estudarmos, mas também é bom nós termos um relacionamento íntimo com o nosso Deus. É importante nós estudarmos, mas ter um relacionamento íntimo, um relacionamento fervoroso com o nosso Deus. Irmão, teologia não é para você se ensoberbecer. Teologia, grava isso, teologia não é para você se achar melhor ou mais do que alguém. Não. Teologia você está estudando para conhecer mais a respeito do seu Deus. Se você estuda teologia para esbanjar conhecimento, se você estuda teologia para se amostrar, para alimentar o seu ego, você está estudando teologia da forma errada. Você está fazendo tudo errado. Teologia é para defender a nossa fé, refutar as heresias e o mais importante é conhecer o nosso Deus. Teologia é para conhecer a quem nós servimos, a quem nos salvou. E eu vou para o próximo tópico, onde diz teologia não é invenção humana. Coloca isso na sua cabeça. Teologia não é invenção humana. A teologia, ela surgiu na necessidade de responder algumas perguntas. Por isso que surgiu a teologia, para responder algumas dúvidas, algumas perguntas que alguém teve no caminhar da sua vida cristã, que alguma dessas são: quem é Deus? Quem é Jesus? O que é salvação? O que é pecado? Então, irmãos, teologia, ela é isso. É para responder essas perguntas. Porque às vezes alguém tem essas dúvidas. Alguém fala: mas eu sou crente, mas quem é Deus? Quem é Jesus? E na palavra de Deus nós encontramos. A palavra de Deus nos mostra quem é Deus. Quem é Jesus? É válido lembrar, irmãos, que Deus, Ele se revela de várias formas. Não podemos nos esquecer. Nós iremos aprender isso no estudo, no vídeo que eu irei gravar, falando sobre bibliologia. Deus, ele se revela de inúmeras formas para mostrar quem realmente Ele é. Em circunstância das nossas vidas, Deus se revela. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, quando estamos passando por um momento de dificuldade, quando estamos passando por um momento de luta, Deus se revela. Deus mostra quem Ele é. Deus, ele se revela para o ser humano. Deus se revela através de sonhos. Deus se revela através de visões. Deus se revela muitas das vezes
falando ao coração de alguém. Mas a forma mais eficaz é a palavra de Deus. É aquilo que ele deixou como orientação para nós. Então, a teologia surgiu para responder essas dúvidas, essas perguntas de quem é Deus, quem é Jesus, o que é salvação, o que é pecado. É válido lembrar que os apóstolos, em Atos do capítulo 2, eu quero ler, verso 42 ou versículo 42, se eu não me engano. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Versículo 42. Deixa-me ver. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão. Então, os discípulos, eles já ensinavam teologia. Eles ensinavam a doutrina de Deus, a doutrina que Cristo Jesus ele deixou. Então nós vemos a teologia já sendo estruturada. E agora eu quero entrar em um tópico que eu já falei lá atrás, onde diz: todo cristão ele faz teologia. Essa é uma parte muito forte da nossa aula. Porque todo cristão, mesmo sem querer, mesmo sem perceber, mesmo sem vontade, ele faz teologia. Ele pratica a teologia. Às vezes alguém olha e diz: não gosto de teologia. Negócio de estudar não é pra mim. O negócio é só oração, é jejum e ler a palavra de Deus. Não, você faz teologia, mesmo sem querer, mesmo sem vontade. Porque toda vez que alguém afirma algo sobre Deus, toda vez que alguém fala sobre Deus, ele está fazendo teologia. Exemplo: você chega para uma pessoa, seja na fila do mercado, na fila do banco, seja na rua, onde você estiver andando. Você chega para alguém e diz: irmão, ou pessoa, homem, mulher, Deus, ele é amor. Jesus, ele salva. Jesus, ele quer te salvar. Você está fazendo uma teologia. Porque teologia é o estudo, é o conhecimento. Então, quando você fala que Jesus salva, quando você fala que Deus é amor, é porque você aprendeu, é porque você estudou. De uma forma ou de outra. Pode não ter sido em um curso desses. Pode não ter sido em forma escrita ou em livros didáticos. Mas você aprendeu que Deus é amor. Você aprendeu de uma forma ou de outra que Jesus salva. Talvez você fez teologia através de experiências pessoais, onde você aprendeu, estava passando por um momento difícil, e Deus, ele se mostrou que ele é amor, que ele é aquele que ajuda a criatura. Isso é uma teologia. E a partir do momento que você fala, a partir do momento que você afirma algo sobre Deus, você está fazendo teologia. Porém, tem algo importante, ou perigoso. A questão não é se você faz teologia. A questão é se você faz teologia da forma correta ou da forma incorreta. Essa é a questão. Talvez você não saiba. Talvez você nunca estudou teologia formalmente. Talvez você nunca estudou teologia, como eu já disse, em uma dessas aqui faculdades, eu posso se dizer. Em uma dessas escolas, ETAD, IBADEP, ou até mesmo
a lição bíblica dominical. Talvez você nunca tenha estudado nisso, se matriculou, se inscreveu, talvez não. Mas você tem uma ideia formada sobre Deus. Você tem uma ideia no seu coração, na sua mente sobre Deus. Na sua cabeça você tem algo formado, quem é Deus, o que é Deus, quem você serve, que Jesus ele salva, que Deus ele é amor, que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. Talvez você tenha isso na sua mente. Talvez você tenha essa ideia formada. E é por isso que é importante nós estudar teologia. É por isso que é importante nós estar buscando aprender a teologia. Para alinhar as nossas ideias, aquilo que nós temos dentro de nós, junto com a palavra de Deus. Porque eu falei que teologia, ela é baseada na palavra de Deus. Então, mesmo se você não estudou teologia em nenhuma escola, em nenhum local, nenhuma igreja, mas você tem uma ideia formada na sua mente sobre Deus, sobre o que é Deus, quem é Deus, você tem. E a importância da teologia é isso, é alinhar aquilo que você tem na sua mente com a palavra de Deus. Esse é o objetivo da teologia. Porque se você tem alguma ideia sobre Deus que não é real, que não é correta, a teologia vai te esclarecer, a teologia vai te mostrar, a teologia vai te iluminar na palavra de Deus, que aquilo que você pensa é errado, que aquilo que você tem no seu coração não é correto. Aí você vai falar, não, realmente eu fico com a palavra de Deus. Então é para isso que a teologia, ela é importante. E eu peço que você novamente pegue o seu lápis, a sua caneta, da cor destacada, escreva a frase que eu irei te dizer. Não estudar teologia não impede você de fazer teologia. Só aumenta a chance de fazê-la errada. Então, não estudar teologia não impede você de fazer teologia. Você pode não vir em uma escola física. Você pode talvez não estar matriculado em alguma plataforma virtual, como academias de pregadores, eu trago a indicação. Mas você faz teologia. E se você não está matriculado, se você não estuda teologia, você pode estar fazendo. Você pode estar tendo ideia errada a respeito do que você sabe sobre Deus. É por isso que a teologia ela é importante. E nós estamos chegando ao término da nossa aula. Eu agradeço você que nos assistiu. Eu agradeço você que chegou até aqui, que se permaneceu firme nesta aula. É uma aula breve. É algo para descomplicar. É algo sem complicação. E se fosse trazer termos, palavras em grego, em hebraico, algo mais profundo, não seria teologia descomplicada. Então, eu trago de uma forma simples. Eu trago de uma forma que vocês possam entender. E eu já te peço, se você ficou em dúvida em algo, se tem alguma coisa que você não compreendeu, se tem alguma coisa que você não concorda comigo, comente no comentário. Deixe a sua dúvida. Pergunte, porque assim eu posso tirá-la. Se eu não conseguir, eu procuro ajudas de pessoas mais capacitadas do que eu. E se você tem algum pensamento que não bateu com o meu, que não concordou, deixa aí nos comentários, porque nós vamos à palavra de Deus. E o pensamento que estiver de acordo com ela, nós segue. Se for o seu, amém. Agora se for o meu, amém também. Eu te peço, deixe nos comentários, curta. Vou fazer o meu apelo agora, vou vender meu peixe, como diz o ditado. Curta os comentários. Ou melhor, curta esse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe essa aula breve, essa aula simples, para um conhecido, para um irmão da sua igreja, para o seu líder espiritual,
Compartilha. Deixa seu comentário. Nos ajude para que esse projeto, que eu creio que está no coração de Deus, venha continuar. Amém? Vamos lá. Agora, para fechar por completo, para que você possa entender. A teologia, ela é o estudo sistemático da revelação de Deus, baseado nas Escrituras, para compreender quem Ele é e como devemos viver diante dele. Então, teologia ela é isso. É o estudo sistemático. O que é estudo sistemático? É um estudo organizado, fácil acesso, fácil de compreender, da revelação de Deus. O que é essa revelação de Deus? É Deus se revelando à criatura. Nós iremos aprender isso em bibliologia. Deus se revelando, se dando ao conhecimento para a humanidade, baseado nas Escrituras. Como eu já disse, a Bíblia é a autoridade. A Bíblia é a maior revelação. Eu quero falar sobre isso, a respeito de revelação na hora do culto, de profecia. Mas isso é coisa para um próximo vídeo. Volte semana que vem, talvez eu fale a respeito disso. Mas a teologia é baseada nas Escrituras, na palavra de Deus. E como devemos viver. Então, isso é teologia. É o estudo sistemático, grave isso. É o estudo organizado da revelação de Deus, baseado nas Escrituras, aquilo que Ele deixou para nós, para compreender quem Deus é, para compreender quem Ele é e como devemos viver diante dele. Como na prática nós devemos viver fazendo a vontade de Deus. É isso, a teologia vai nos ensinar, na base bíblica, à luz da palavra de Deus, como viver diante de Deus, como viver para Deus, como fazer a vontade de Deus. Conclusão. Perdão. Conclusão. Teologia, como eu já disse, ela não é para inflar o nosso ego. Não é para que uma pessoa se ache superior ao próximo. Não, não é isso. A teologia é para transformar a vida. Teologia é para transformar a nossa vida. Até mesmo é a explanação, é o estudo, é a explicação da palavra de Deus. Se você buscar o local correto, se você buscar o curso correto, porque hoje em dia na internet nós temos muita comida estragada. É por isso que vá no seu pastor. Peça orientação para o seu líder espiritual, não da internet. Não estou criticando, mas vá lá no seu pastor, no seu líder espiritual e peça para ele uma orientação, uma ajuda. Porque teologia, ela também fortalece a nossa fé. Estou finalizando a nossa aula. Teologia, ela corrige os nossos erros. Quando estamos na prática do erro, na prática do pecado, a teologia vai nos iluminar, vai nos mostrar que aquilo é errado. A teologia vai nos dar uma base sólida a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que nós defendemos, que é o cristianismo, que é Deus, que é o Deus encarnado, que é o Deus Consolador. E a teologia, ela nos aproxima de Deus. E se você
ama a Deus, você precisa desejar, você precisa ansiar em conhecê-lo melhor. Você precisa ter esse fogo no seu coração de conhecer a Deus melhor. Não tem como eu dizer que amo sem conhecer. Não tem como eu dizer que eu amo sem querer passar tempo junto. Não tem como eu dizer que eu amo sem sacrifícios. Então, estude a palavra de Deus. Isso é teologia. É o estudo a respeito de Deus, que nos orienta a viver uma vida diante dele. Eu espero que tenha esclarecido a sua mente. Eu espero que essa aula ela possa ter esclarecido a sua dúvida do que é teologia. Não é isso que talvez você por muito tempo acreditou. Teologia é algo simples. É importante que todo cristão, não só pastor, não só mestre, não só professores, não só obreiros, deve estudar teologia. Todo crente, todo cristão, todo membro precisa estudar teologia, precisa estudar a respeito de Deus. Todo aquele que diz que ama a Deus precisa desejar conhecê-lo. Então, eu espero que esta aula tenha mudado a sua perspectiva, o seu olhar a respeito da teologia. Eu espero que tenha mudado, porque teologia é conhecer a Deus. E esse é o meu desejo, que você possa se aprofundar mais, estudar mais a respeito de Deus. E esse é o nosso objetivo do nosso canal, é trazer a teologia de uma forma descomplicada, sem complicação, que você possa entender, compreender quem é o Deus que serve, quem é o Deus que você segue, quem é o Deus que te comprou, quem é o Deus que te amou. Esse é o objetivo do nosso canal. E nós chegamos ao término de mais uma aula com a graça, com a ajuda do nosso Deus. Eu peço que você se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ore pelo esse projeto. Ore pela minha vida, ore pela vida da minha família, ore pela minha igreja, ore pelo meu pastor presidente aqui do campo do Vale do Anari. Continue, nós precisamos das vossas orações. Eu encerro essa aula. E eu encerro essa aula maravilhosa que nós tivemos, com alegria no nosso coração. E eu espero e desejo ver você na próxima aula, que nós teremos o próximo vídeo. Eu quero trazer uma aula bem didática, simplificada, não é aulas longas, não é aquilo para complicar mais você, é para descomplicar, sem complicação. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, continue nos acompanhando, que eu creio que Deus vai transformar a sua vida. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Estamos juntos de coração, estude a palavra de Deus.